Fala, people! Olha nós aqui, né? Hoje a gente vai falar de uma série que tá na boca do povo. Essa é a minha cara de tensão. Tensão. Esse tema é bem delicado, né, Bárbara? Na verdade, se tornou delicado, né? É verdade. Porque a série acabou virando uma polêmica. Delicado. Virando uma polêmica, Virou. né? Virou uma polêmica. Tá, mas a gente tá aqui pra falar da série, né, amores? E vamos tentar nos abster, né? Da nossa posição política. Não, a gente não vai... Eu vou tentar segurar a minha esposa, porque ela é muito mais que eu. eu. Na verdade, não tenho que abster, porque eu não tenho posição política nenhuma. Quem me conhece sabe. Mas... Vamos evitar de dar a nossa opinião, né? Mas assim, vamos evitar de falar fora da série, apesar de que é um pouco difícil. Falamos qual a série? Falamos do mecanismo? Não sei. Mecanismo. Falamos? O mecanismo! Fala, a nova série da Netflix nacional, que tá aí na boca do povo. E assim, claro que não tem como a gente não falar de certas coisas, porque a série é inspirada em fatos reais e tem personagens que, ainda que sejam colocados com nomes fictícios, a gente sabe a quem eles se referem. Mas sabe mesmo que não, não tem como não saber, porque, tipo, né? Não tem, assim, é meio óbvio, bem claro a quem eles estão sendo. Mas vamos tentar nos ater no roteiro, no elenco, falar desse tipo de coisa. Vamos da série como um todo. Como um todo. Né? E assim, começando pelo roteiro, né, em si, do que se trata a série. A série fala de como começou, né, a investigação da Lava Jato. Né? E isso lá de anos atrás, ainda no governo anterior a esse. Exatamente. Que na série passa em 2003, se não me engano. Não, né? Mas é por essa época. Por essa época. Por essa época aí. E aí mostra como começou a investigação, aí a gente começa a ver, né, o doleiro na história, como que ele se desenvolve, toda aquela máfia, a porra toda, né? E o Ibrahim, que todo mundo sabe quem é, né? O doleiro que aparece lá. Tenso. E aí começa a se desenvolver a história e depois mostra o conchavo dele com o diretor da Petrobrasil. Que é o nome da empresa fictícia. Que é o nome da empresa na história. Que não tem muito a ver com... Não, nada a ver. Gente, eles são muito cara de paz assim nos nomes. Mas enfim, o roteiro mostra isso, como se desenrolou a Lava Jato, né? E falando... E vou te falar, como um todo, tem alguns momentos da série que eu achei talvez um pouco arrastado, assim. Isso é verdade. Um pouco, talvez até um pouco... Aquele momento que você dá uma dispersada, assim, você tipo, o que começa aconteceu? a mexer no celular. Exatamente. A série tem alguns momentos um pouco arrastados, assim, e talvez cansativos, digamos, e no meu caso, né, pra mim, pelo menos. Sim, eu também achei um pouco arrastado em alguns momentos. Eu senti isso. Então, mas não é nada que também comprometa como um todo, mas tem momentos cansativos na série. O roteiro, ele se pegou em algumas licenças. Eu acho assim, o José Padilha é o diretor da série, né, quem assistiu ou leu sabe disso, que é o mesmo que dirigiu Tropa de Elite, que falou primeiro do tráfico, depois da máfia das milícias, então... Que foi ovacionado pela grande maioria. Que foi super ovacionado pela crítica, porque mostrou essa realidade e agora tá tentando mostrar uma outra história. Ou seja, ele não tem medo de botar realmente o dedo nessas feridas, não, ele né, não tem medo de botar o dedo na ferida, Exatamente. não, gente. Gostem ou não, e a gente vê que ele não abraça lado nenhum. Ele mostra o que está em evidência. E é isso que eu senti. Ele pegou um tema que está em evidência, né? É o que todo mundo tá falando. Ele pegou um recorte que a própria mídia expôs isso, né? Ele mostrou, assim, ele não mostrou num filme a visão dele ou o que ele acha. Ele mostrou o que foi falado. O que foi falado, o que foi mostrado para a gente. Se é verdade ou não, se é verdade ou não, enfim, não é isso que está em questão. É o que foi mostrado, é o que foi mostrado na investigação, é o que foi exposto na mídia. Claro que provavelmente ele deve ter ali a visão dele, ele coloca ali, é inevitável, ele é um diretor, né, gente? É óbvio claro que o cara vai tem colocar. licenças. Tem licenças também. Como qualquer obra inspirada em fatos reais, que é uma obra baseada em fatos reais, ele coloca isso em todo episódio, tá falando que é uma obra inspirada em fatos reais, mas que obviamente... Enfim, toda obra é engraçado. Toda vez que a gente assiste ou fala de obras inspiradas em fatos reais, tem algum tipo de desafeto, de insatisfação,
porque sempre há uma licença, né? Sempre há mudanças. Até pra poder dar aquele up no roteiro, né, gente? Pra ter algumas ações pra prender a atenção da gente com o público. Exatamente. Sempre há mudanças em obras baseadas em fatos reais. E nessa não é diferente, tá, gente? Tem algumas coisas que foram modificadas, mas como um todo, tá ali o que a gente viu na mídia, nas reportagens e etc. E é uma coisa bem, é uma série bem com essa pegada, né, policial. O Padilha, ele deixa muito a marca dele nesse filme, dessa coisa da narrativa, muito, né? Total. Inclusive, assim, o elenco é maravilhoso. Gente, as interpretações, assim, tipo, só gente bacana. Preciso falar, o elenco é muito bom. Henrique Dias, dispensa comentários, né? O Henrique Dias faz justamente o doleiro, já ia falar o nome que eu não devia, o Ibrahim. Ele faz o doleiro e o Selton Mello faz o policial, que meio que investiga isso tudo. O personagem do Selton Mello, ele é completamente fictício, tá, gente? Ele não existe na vida real. Não existe, não. Ele é criado. Pra ficar mais emocionante? Que porque, enfim, ele é o protagonista da história e que investiga isso tudo, é o cara da Polícia Federal. E não só ele, né, porque meio que existe, até porque tem um determinado momento da história, que não vou falar porquê, pra quem não viu, o Selton some da história. E aí, meio que quem pega esse protagonismo pra si, a policial que passa a comandar e Carolina Abras, é a Carolina Abras, cara. Caroline, né? E ela manda muito bem essa menina. Deixa aqui uma ressalva, porque eu acho que devia ter pôsteres da cara dessa menina aí, gente, que ela também é protagonista junto com o Selton Mello. Ela é, tanto quanto. Que atriz, cara. Muito bacana, cara. Muito cara, bacana. ela manda muito bem. Manda muito bem. Muito bem. E vários outros do elenco que também são. E o que é legal também é que a gente vê um elenco muito diversificado, assim, porque a gente geralmente vê séries, né? A gente vê só atores Globo, atores. Não, ali tem ator de cinema, ator da Record, ator da Globo, ator de teatro. Padrão série, né? Padrão série. E tem uma pegada série Netflix também, brasileira. Mas tem. Mas não, uma qualidade melhor. É uma qualidade boa. É qualidade de série. É série que a gente tá com todos vendo os ali. dedos do Padilha, como a gente diz, Pois né? tem muita identidade do Padilha. E isso é uma crítica também que eu tenho. Talvez ele deveria se reinventar um pouco nessa estrutura, porque a gente já conhece esse jeito dele. Acho que é a marca dele. Cada cineasta tem a sua marca. A gente acabou de discordar. Cada cineasta tem a sua marca. Vai mais pra frente isso aqui agora. E o Padilha tem a dele, Eu acho que deveria se reinventar. Mas enfim, que não é a marca do cara, tipo... Enfim, você vê o filme e sabe que é do Padilha, resumindo. Isso é verdade. Isso aí a gente não discorda, não. E pra mim isso é bom, pra ele não é. Enfim. Mas assim, é um roteiro, é uma série que faz realmente a gente refletir. Porque assim, a gente não tava lá, gente. A gente não tem como... saber. Não tem como acusar, mas também não tem como defender. E o principal, né? É difícil como uma essa série, posição. como uma obra fictícia, baseada em fatos reais, a gente tem que saber separar. O que ali pode ser real, o que ali não é, a gente começa a refletir. A gente não pode abraçar tudo como uma verdade, mas também não pode abraçar tudo como uma ficção. Então a gente meio que começa a refletir naquilo ali. Porque querendo ou não, é baseado no que tá acontecendo com a gente, no que aconteceu nos últimos anos. E o que chegou pra gente na mídia, E o que chegou pra gente, obviamente. E a gente vê muito do que representa a nossa política atualmente, que é eles estão todos juntos, abraçados, e a gente que tá se ferrando mesmo. Brigando com um coleguinha no Facebook. Brigando com um colega no Facebook por causa deles que estão ricos e a gente continua pobre. Exato. Inclusive, a gente continua pobre, dá aí seu like, se inscreva, faça comentários, que a gente precisa disso pra gente ficar rico. Eu queria, né? Seria bom. Seria interessante, porque aí eu poderia, né? Não dá nem pra abraçar ninguém. Porque... Mas é isso, gente. Mas, gente, assim, resumindo, se vale a pena assistir, eu acho que vale. Assim, se você gosta desse tipo de série, que é uma série com uma pegada mais policial, mais política, vale a pena. Se você não gosta desse estilo de série, se você quer uma série mais entretenimento, mais... Não é esse tipo de série, tá? Tipo, não é a série pra se divertir, é a série pra pensar. Sabe? E vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Se vocês boicotarem a Netflix, vocês é que perdem. Eu também acho, amigo. Né? Até porque fica a dica, né, amores? Não precisa, né? Eu não quero perder, não quero deixar de assistir as minhas séries. Apenas não assistam. Apenas não assistam. Ou assistam, se você acha que a série é boa. A gente assistiu. A gente acha que é uma série que bacana e tal, legal. Eu não sei se vale a segunda temporada. Eu, tipo, não foi uma série que me pegou, assim, sabe? Tipo, pegou pelo movimento. Confesso que eu fui assistir logo pela curiosidade, porque eu até ia assistir depois.
Mas o falatório foi tudo. Eu falei, vou assistir logo pra ver qual é, né? Já tô falando tanto, vamos pra falar lá no canal pra galera o que a gente achou. E realmente, é uma série interessante, mas não sei se me pegou a ponto de eu ficar esperando uma segunda temporada. Eu gostei, eu viria tranquilamente sim uma segunda temporada. E ainda vou indicar pra vocês mais uma série Netflix brasileira que eu achei muito legal também, 3%. Ah, sim, daqui a pouco deve estar achando a segunda Fica temporada. a dica, Gente, essa é chega. muito boa, tá? É. 3% é maravilhosa. Gente, quando é isso que daí. sai a segunda temporada de 3%? Não cancela a Netflix, né, gente? Todo mundo quer ver 3%. Vamos lá, viu? Tchau, tchau. Beijo, gente. Se inscreve.